Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Tree of Life, mais um vídeo para que Deus abençoe sua vida. E hoje a mensagem está lá em Êxodo 17, do 1 ao 7. E eu queria fazer uma analogia com o que está escrito lá em Salmo 95, verso 8, que diz assim: não endureçais o coração como em Merimbá e em Massá no deserto. E aí eu fui entender o que tinha acontecido em Massá e Meribá, e essa passagem está lá em Êxodo 17, do 1 ao 7. E eu vou explicar rapidamente o que estava acontecendo nesse cenário. O povo de Israel, eles estavam contendendo com Moisés o porquê não tinha água para eles beber. Porque eles tinham saído do Egito e eles estavam reclamando com Moisés, murmurando com Moisés, a ponto, a Bíblia fala, de apedrejar Moisés, como eles fossem morrer no deserto. Tanto ele, seus gados, seus filhos. Então eles começaram a contender com Moisés. E Deus falou com Moisés, pediu para ele pegar o bordão, é uma história muito conhecida, ferir a rocha, que dela iria sair água. E o que me chamou muito a atenção nesse texto é que no versículo 7 desse texto fala assim: por causa da contenda, o povo de Israel, eles tentaram a Deus, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E muitas das vezes isso acontece no dia de hoje. A gente coloca Deus em teste, à prova. Será que Deus está com a gente? Será que Deus está conosco? E aí eu queria fazer um comparativo rapidinho do que estava acontecendo com o povo de Israel nesse período e mostrar para vocês o quanto não tinha necessidade deles falarem isso, porque Deus estava com eles, é perceptível a presença de Deus. Para você ter noção, eles tinham acabado de sair do Egito, existia uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia, para proteger eles do sol, para que eles continuassem caminhando em meio ao deserto, e de noite para aquecer eles, porque no deserto faz muito frio, e também para iluminar. A Bíblia fala que essa coluna não se apartou deles nem de dia nem de noite. A Bíblia fala que nos capítulos 14 a 16 que eles atravessaram o mar de pés enxutos, ou seja, eles atravessaram o mar, as águas se abriram e eles passaram. Logo depois que todo o povo de Israel passou, o mar se fechou, então eles viram o mar se fechando e matando os egípcios. Logo depois eles chegaram num lugar chamado Mara, e as águas daquele lugar eram amargas, mas elas foram transformadas em doce para que se tornasse potável para eles beberem. E assim continua, e o povo continua caminhando, e eles chegaram num lugar que eles tiveram fome. E a Bíblia fala que desceu um maná do céu. Eles eram alimentados com pão e de tarde carne. E aí chegou no capítulo 17 e eles questionam a Moisés a ponto de contender com Moisés. E essa palavra é o mesmo que você processar juridicamente a Deus, ou seja, eles estavam processando a Deus, colocando Deus à prova, dizendo se está Deus ou não no nosso meio. E a pergunta que eu quero fazer para mim e para você: esse povo estava andando com Deus a todo tempo. A todo tempo Deus estava provendo o maná diário. A todo tempo Deus estava cuidando desse povo. E eles estavam murmurando contra Deus, falando que estaria Deus ou não com ele. E muitas das vezes acontece isso com a gente. Em meio a uma crise, em meio a uma pandemia, Deus está provendo para a gente todos os dias o maná necessário, todos os dias o alimento necessário na sua mesa, na sua casa. Deus está cuidando de você em cada detalhe dessa crise financeira, econômica, política, social, saúde. Deus está cuidando de você. E a gente, às vezes, é ingrato e coloca Deus à prova, assim como o povo de Israel colocou. E esse salmo, Salmo 95, verso 8, fala exatamente sobre isso. Não endureceis o coração como Merimbá, como no dia de Massá no deserto. Deus está falando para mim e para você essa tarde ou esta manhã, eu não sei qual o horário que você está lendo, que você está ouvindo essa mensagem, mas Deus está falando, não endureças o seu coração. Está falando assim, uma advertência, um alerta: ei, não faça como o povo de Israel, porque eu estou presente. Assim como Deus estava presente com eles, Deus também está dizendo para você: eu estou presente nessa crise, eu estou presente nessas dificuldades, isso não é o fim. Entenda,
Às vezes, muitas das vezes, a gente recebe uma palavra de Deus e a gente quer viver esse futuro, quer viver essa palavra, quer viver essa promessa. E a gente fica com a mente tão preocupada, tão ansiosa com as coisas do futuro e a gente não percebe que Deus está dando pra gente agora no presente. Então, se alegre com o que Deus está te dando agora no presente. Ei, adore a Deus pelo que Ele está te dando agora no presente. E não endureça o seu coração. Receba essa palavra. Tem bênção de Deus chegando mais no tempo dele. A Bíblia fala que o povo estava caminhando para uma terra. Só que por conta da murmuração, por conta dessa reclamação, portanto de falar que Deus não estava presente com eles, foi necessário levantar-se uma outra geração. Eles ficaram 40 anos no deserto. Era para ficar muito menos. Era em dias, era para chegar na terra prometida, na terra que Deus havia jurado a eles. Mas por conta da murmuração, teve que se levantar uma outra geração, na qual não fosse igual a eles, para que herdasse a terra, como Josué e Caleb herdaram, e o povo de Josué conquistou a terra prometida. Então, muitas das vezes, a gente mesmo, eu e você, por conta de murmuração, por conta de reclamações, a gente está afastando as promessas que Deus tem para dar para você até no dia de amanhã. Porque a gente reclama e não percebe que Deus está provendo o maná diário todos os dias para nossas vidas. Então não endureça o coração quando você estiver ouvindo essa palavra. Entenda que é só uma fase, ela é passageira, ela vai passar. O deserto serve para aprimorar a nossa fé, serve para crescimento espiritual, serve para crescimento de vida com Deus. Então, se você está passando por isso, glória a Deus por isso, porque lá na frente tem terra prometida. Lá na frente, aquelas bênçãos que Ele te prometeu tá chegando. Então, ei, não murmura não. Entenda que é propósito de Deus para mim e para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus por esta palavra. Que Deus abençoe.